Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Frente a Frente, ao vivo aqui pela Guaru TV, Canal 7. Meu convidado de hoje é o lendário, enigmático, Dr. Sidney Aranha. Com ele nós fizemos os melhores programas aqui do Frente a Frente. Faz tempo que eu não converso no programa com o Sidney. Fora do programa somos amigos, falamos sempre, mas no programa faz tempo eu falei, Sidney, estou precisando de audiência, vamos para lá fazer um frente a frente, e ele prontamente atendeu o nosso convite. Mas quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. Fórmula Care, farmácia de manipulação do meu amigo Egas, ali na Rua Paraná 19, tudo em 3 vezes sem juros no cartão. Entra no site formulacare.com.br, manda um e-mail atendimento@formulacare.com.br, liga para lá, 3641-4017, não tem jeito de você não ser bem atendido pela Fórmula Care. Foto Carlos está aí há 46 anos, gente, é tempo demais, hein? Atendendo a população de Guarujá e Vicente de Carvalho, 2 lojas, uma no centro do Guarujá e uma em Vicente de Carvalho. A Unaerp, Campus Guarujá, invista na sua qualificação. A pós-graduação da Unaerp é o diferencial de qualidade na sua formação. Curso de MBA e especialização nas áreas de administração, comunicação, direito, educação, gestão portuária, política pública e saúde. As matrículas estão abertas, confira mais informações no site unaerp.br. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos. Todos os dias sai um ônibus aqui do Ferrobote, deixa você no aeroporto, e do aeroporto traz você de volta tranquilo, em segurança, no ar-condicionado, bem gostosão. Personalbus.com.br é o site, 3344-3004 é o número do telefone. Paulos Restaurante e Pizzaria, acabei de sair de lá, fui jantar com meu amigo Marcão para variar. Essa hora da noite o cabra ainda estava trabalhando, ele e a esposa. Meu Deus do céu, esse rapaz vai longe. Um abraço para você, viu, Marcão? Um grande abraço para você, para a esposa, para toda a equipe. 2 lojas, uma na Rua Bahia, 55 Vicente de Carvalho, e outra na Rua Washington, ali no centro. Para mim, o melhor restaurante por quilo da cidade e também a melhor pizzaria. Eu sou fã do Paulos. Beleza do Corpo é uma clínica de estética que propõe tratamentos aliados a muita tecnologia e garante a eficácia dos resultados. Gente, além de tudo que ela faz, que é um montão, eu precisaria de um programa inteiro, qualquer dia eu vou tentar entrevistar a Sandra aqui, eu quero enfatizar o tratamento facial, que dá resultado. A minha esposa procurou uma dermatologista, não deu muito certo, foi na Sandra, a Sandra transformou o rosto da minha esposa. Posso falar aqui, é verdade, o tratamento facial da Sandra é impressionante. Procure a beleza do corpo. E quero também só deixar um recado, que no dia 9 agora de março, finaliza o projeto Mãos que Ajudam, que é um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm um projeto muito legal, que fala sobre a questão do alimento. Você teve lá, né, Sidney? Acondicionamento do alimento, não é isso? É um projeto embasado na questão do voluntariado, né? As pessoas, eles granjeiam pessoas da sociedade que podem ser ligados à igreja ou não, sim, a fim de que possa prestar serviço ao próximo. Arrecadam alimentos. Aliás, eles estão fazendo um serviço maravilhoso, ajudando muito a nossa querida Márcia Rosa, que esteve aqui, sim, prefeita de Cubatão, nesse momento tão difícil. Estão ajudando lá? Estão ajudando muito. Eles têm um trabalho maravilhoso. O Renan me convidou, é a filha do Renan, que é uma das coordenadoras. Quem não conhece o Renan, quem não conhece o Renan, pessoal de lá de Santos, Renan é um querido amigo aqui de Guarujá, pessoa conhecidíssima, e eles fazem um trabalho lindo aí de ajuda ao próximo. Olha, se você quiser colaborar ou ter mais informações, 3024-0662, 3024-0662, procure a Renata. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, já eu volto com o meu convidado de hoje, o advogado Sidney Aranha.
Beleza do corpo é muito mais que um tratamento estético. É uma mudança de vida. Diversos tipos de tratamento de pele, desde uma simples limpeza facial até um tratamento rejuvenescedor. Deixe sua pele com aspecto jovem e saudável gastando pouco. Tecnologia. Aqui na Beleza do Corpo, os tratamentos corporais garantem perda de medidas a cada sessão. Aparelhos de última geração garantem um ótimo resultado final. Venha conhecer o novo Ecos e dê adeus a celulites, estrias, flacidez e gordurinhas indesejadas. Se você anda cansado, estressado, não perca tempo e venha conhecer a massagem terapêutica. Uma maravilha, o seu corpo agradece. A Beleza do Corpo entende que saúde é muito mais que isso. Venha participar do grupo de reeducação alimentar e tenha mais qualidade de vida. As mulheres gostam de se cuidar, mas os homens têm que se cuidar para as mulheres aqui na Beleza do Corpo. Se você quer mudar, comece agora mesmo, 33423446. Eu já comecei. Beleza do Corpo. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. No Paulos você tem almoço por quilo, das 11 às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. E também pratos quentes, inclusive frutos do mar e churrasco. Além disso, variedade em sobremesas. Das 4 da tarde à meia-noite, você encontra pizzas assadas em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. Rua Washington, número 627, no centro do Guarujá. Telefone 3384-1437. E em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55. Telefone 3342-1169. Em Vicente de Carvalho, estacionamento próprio. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entrega em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola, linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. Quando você decide o que quer para o seu futuro, você precisa da melhor formação. Escolha um curso superior numa universidade de excelência. Escolha a UNAERP, a primeira universidade brasileira particular da América Latina. Venha para este universo. Agende sua prova para o processo seletivo 2013. Esteja entre os melhores, entre os primeiros. UNAERP, fazendo as diferenças. Muito bem, vamos iniciar a nossa entrevista dessa noite com o advogado Sidney Aranha. Boa noite, Sidney. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Obrigado, é um prazer fazer o seu programa. Sidney, eu quero começar o programa, obviamente, pela Sabesp, porque você se tornou uma pessoa emblemática nesse assunto, representante da população nesse assunto da Sabesp.
A Sabesp é uma das maiores companhias de saneamento básico do mundo. A quinta maior. A quinta maior empresa de saneamento básico do mundo. E você se tornou um fiscal das ações da Sabesp, quer dizer, da água que a Sabesp fornece. E você move uma ação milionária contra a Sabesp pela má qualidade da água. Como nós estamos falando agora, o nosso programa está falando também para Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Guarujá, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então, para as pessoas que ainda não te conhecem lá, saber do que nós estamos falando. Eu ia falar isso para você. Sim. Eu acho que o pessoal do Guarujá que está me assistindo conhece já. Sim. Até porque aqui a imprensa de menor porte do Guarujá sempre abordou e sempre citou esse assunto, sempre deu muito espaço sobre essa celeuma, sobre essa questão no Guarujá, mas lamentavelmente a grande imprensa da Baixada Santista inicialmente fez uma cobertura lá em 2007 sobre esse caso, depois caiu no esquecimento. Okay. E é muito engraçado que esse esquecimento se dá justamente no momento em que a Sabesp começa a patrocinar a maioria dos programas regionais aqui da Baixada Santista. O que ocorre é que em 2007 a Folha de São Paulo lança uma matéria dizendo que a água da Baixada Santista, em especial Guarujá e Bertioga, tinha problema. Do José Ernesto Credêndio, o jornalista que fez essa matéria. Eu achei aquela matéria muito interessante. Eu pesquisei sobre aquilo e eu descobri que a Sabesp tinha, por uma ordem legal, um controle de qualidade da água que estava no site da Sabesp. E eu acompanhei ali os últimos 3 anos, fiz o levantamento dos últimos 3 anos de todas as análises que a Sabesp fez de água na Baixada Santista. E eu descobri que o Guarujá e Bertioga, e não são, só te corrigindo, Wagner, não é uma ação, são 2 ações. São 2. Isso, uma no Guarujá e outra em Bertioga. Eu descobri que nós tínhamos uma água de péssima qualidade e que a própria Sabesp, ela era tão atrevida nisso, que ela colocava os resultados no site dela, inclusive os resultados dizendo que a água não era potável. E aí promovemos a ação em 2007, conseguimos a primeira liminar. Aí eu sofro um primeiro revés, no seguinte sentido: a Sabesp, misteriosamente, quando ela percebeu que eu me embasei totalmente nos laudos e nas planilhas que estavam no site da Sabesp, a Sabesp vai e modifica toda a forma de apresentação desses laudos, e aliás isso foi transformado no estado inteiro por conta dessa minha ação. E aí aquilo passa a ser algo absolutamente enigmático. Obscuro. Daquela forma clara que nós conseguimos identificar ali inicialmente, passa a ser obscuro. E eu chamo a atenção a você que está me assistindo, se você pegar uma conta de água sua, se você ainda aguarda, porque na conta de água é obrigatório vir lá o resultado dos exames. Se você pegar uma conta de água antes de 2007, você vai ver como esses laudos são apresentados, esses resultados são apresentados. E depois de 2007, você vai ver que é apresentado de uma forma totalmente diferente. Mesmo assim, eu consegui uma liminar do então juiz Daniel Carnio Costa, com uma multa de R$200 mil dia para que a Sabesp apresentasse e resolvesse o problema de água não potável do Guarujá. R$200 mil para que ela fosse multada todos os dias em que a água fosse fornecida em algum ponto, qualquer ponto da cidade, com problema. E mais R$200 mil, porque é muito claro, quando ela fornece a água de não qualidade, ela tem que vir à imprensa e divulgar que naquele local a água não pode ser consumida. Não existe. E a Sabesp nunca fez isso. De 2007 para cá, nós estamos em 2013, nós conseguimos constatar, não mais pelos laudos da Sabesp, mas sim pelo programa Proágua, que foi instituído, olha que eu sou do PT, hein, mas foi instituído pelo então governador Mário Covas, foi um avanço naquele momento do PSDB, no primeiro mandato do Mário Covas. Ele anuncia um programa Proágua. O programa Proágua é o seguinte: a Sabesp fornece a água, mas o Instituto Adolfo Lutz, por meio das vigilâncias sanitárias de todos os municípios,
faz auditoria dessa água mensalmente. E nós descobrimos isso ali, lógico que eu estava tateando, o advogado tem que aprender de tudo um pouco, e nós conseguimos trazer aos autos, ao processo, todos os laudos, e nós conseguimos provar, Wagner, que desde 2007, a água do Guarujá, em algum ponto do Guarujá, todos os dias, ela é fornecida de forma não potável, de uma qualidade não muito boa. E logo em seguida nós levamos essa ação para Bertioga, e essa ação também tem em Bertioga. Tentei levar essa ação para Mongaguá. Se você lembrar, no início do governo do Paulinho, teve um surto de diarreia e virose em Mongaguá, acabei não conseguindo. Cheguei a visitar a Vigilância Sanitária de Mongaguá, essas ações são muito complexas, demanda muito tempo para que a gente monte. Como é que está a do Guarujá hoje? Nós conseguimos que um perito fizesse uma avaliação dos laudos. Lamentavelmente, esse perito, ao meu ver, apresentou um laudo totalmente teratológico, para não dizer outra coisa. Sim. Teratológico quer dizer má formação. Ele coloca no corpo, até acho que esse professor está assistindo o programa, e no corpo do laudo ele aponta todas as irregularidades. Por exemplo, tem uma hora que ele fala assim, ó, de 111 amostras demonstram que a água tinha problema, só num item. E depois, na conclusão, ele diz que, embora todos esses problemas foram apresentados, a água, isso eram irregularidades absolutamente normais. Sim. Isso, evidentemente, que a gente combateu isso de uma forma bastante, não violenta, mas com bem incisivo, né? De forma incisiva, e eu consegui aí trazer o Ministério Público ao nosso lado. O Ministério Público achou aquilo um absurdo. Né? A promotora achou que o perito estava fazendo muitas contradições, um absurdo, e aliás, e o Ministério Público também foi muito... São os mistérios sabespianos, né? Aliás, eu pedi que instaurasse inquérito policial por crime de falsa perícia contra esse promotor, contra esse perito, não promotor. Você tem ideia de qual o valor dessa multa hoje? Hoje, se você for aplicar ela de uma forma linear aí, e cumulativa, ela chega a mais de 500 milhões de reais, quase meio bilhão de reais. Meio bilhão de... Evidentemente que essa multa vai cair, claro. Evidentemente que ninguém acha que a Sabesp vai pagar essa multa. De qualquer maneira, para você que é da Baixada Santista, nós temos uma vitória aqui no Guarujá. Sim. A maior estação de tratamento que está sendo construída na região está sendo aqui no Guarujá, e não por benevolência do governador, mas sim por chicote, por conta dessa ação que nós buscamos. E isso fez com que também construísse uma ação de tratamento agora, estão construindo, aliás, acho que eles já concluíram lá em Bertioga, porque antes desse questionamento, antes dessas ações, só tinha estação de tratamento completa em Santos. Todas as demais regiões só tinha posto de captação e cloração. Eu quero aproveitar que você fez uma colocação sobre a questão, a força do poder econômico sobre a mídia, quando você citou que os patrocínios da Sabesp inibem que se trate um assunto tão complexo e tão polêmico. E tão essencial, que é a água. É uma coisa essencial, muito grave. É verdade. Essa, né? Como é que você enxerga esse processo da mídia no Brasil? Você acredita que o que a mídia diz é sempre verdade? Primeiro, é muito difícil uma pessoa que foi candidata a prefeito, candidata a deputado, abordar esse assunto. Nunca ninguém quer abordar. Você tá mas já é de proposta. Lógico, Wagner. Já é de proposta a minha pergunta. E eu sou do PT. Eu sei da tua história. Não, e hoje o PT alavanca isso, mas eu quero só, historicamente, dizer o seguinte. Não é o PT que alavanca isso. Se você for observar, a OAB, quando o Ratinho, o PT nem estava no governo ainda, quando o Ratinho estourou no Brasil como um fenômeno, com aqueles programas Mundo Cão dele, sim, a OAB de São Paulo, a OAB Brasil, fazia uma proposta naquele momento que nós tivéssemos um ranking de programas, né? A imprensa, ela briga de unhas e dentes para não ser censurada. Ela tem razão, até porque ao longo da história, a imprensa nasce lá em 1452 com Gutenberg, né?
O Império, Dom Pedro I, tem um livro do Toureiro, que é aqui de Santos, Chalaça, que ele conta a história de Chalaça, que era o alcoviteiro de Dom Pedro I, conta uma história da imprensa. A imprensa no início era muito agressiva, e Dom Pedro foi muito agressivo com a imprensa, né? Ele baixou uma censura. Getúlio Vargas, durante o governo dele, ele baixou censura na imprensa, e o governo militar baixou censura na imprensa. Isso a gente sabe, isso a gente não pode permitir, mas a gente não pode perder de vista uma coisa. A imprensa no Brasil não gosta de ser incomodada ou regulamentada, né? Eu acho que foi um dos grandes erros do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, a gente fala do Supremo Tribunal Federal, quando ele não recepcionou a Lei 5.250 de 67, que era a antiga lei de imprensa, embasada dizendo o seguinte, que aquela lei foi construída dentro de um período de exceção e, portanto, não recepcionada pela Constituição de 88. E ficou sem nenhuma regulamentação a imprensa no país. Isso não acontece em outros países, nenhum outro país. A liberdade de imprensa não é absoluta. Aliás, a maioria das liberdades não são absolutas. Nem a liberdade de crença é absoluta, porque a Bíblia impõe obrigações àquele que segue. Sim. Tanto o católico como o evangélico. Você que é evangélico, por exemplo, o dízimo do dizimista é uma obrigação dentro do preceito evangélico, né? O celibato, que a gente pode até discutir ele, sim, mas dentro da Igreja Católica, sim, o sacerdócio impõe o celibato. Então, o que acontece? Todas as obrigações, todas as liberdades, de certa forma, não são absolutas. A única liberdade que é absoluta é a liberdade de pensamento. Eu vou pensar agora que eu estou na França. Você não pode interferir. Mas a liberdade de expressão, não. A liberdade de expressão, você tem a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de divulgação. O que ocorre é que a imprensa se prega na questão da liberdade de imprensa, esquece da liberdade de expressão, e esquece que a consequência de um ruído na liberdade de imprensa, ela acaba dificultando a liberdade de divulgação. Poxa, eu não estou entendendo, eu vou explicar para você. Os artigos da Constituição Federal que fala da comunicação social, 220, 221, 222, 223, salvo o melhor juízo, não lembro de cabeça, até hoje, 22, 23 anos depois, 27 anos depois não foram regulamentados. Por exemplo, até hoje, desde 88 até hoje, a gente fala que não podemos ter oligopólios, monopólios na área de comunicação. E temos escancarados. Né? Olha, Julian Assange, que é o cara do Wikileaks, que está abrigado na Embaixada do Equador em Londres, disse numa recente entrevista ao Estado de São Paulo, e o Estado dá uma divulgação enorme quando ele fala do Facebook, mas pequena quando ele fala disso, 70% de toda a mídia nacional do Brasil está na mão de famílias. Sim. Né? Isso não é só aqui. Políticos, né? De famílias. Na Austrália, 60% da imprensa está na mão do Murdoch, aquele que lá na Inglaterra estava envolvido num esquema que as pessoas grampeavam telefones para os jornais sensacionalistas ter história sobre a vida sexual de A, sim, de B ou de C. O que eu quero dizer para você é o seguinte, a Lei 5.250 de 67, ela não era tão ruim. Mas ela foi criada dentro de um regime de exceção, mas ela previa o direito de resposta. A Lei 5.250 de 67, ela fez a previsão inicial de como você encontrava o quantum do dano moral, ela faz essa previsão. A lei de imprensa antiga fazia a previsão da responsabilidade solidária, por exemplo, o editorial. Como não tem ninguém assina, quem responde por ele? Acaba com o anonimato. O que nós vivemos hoje no Brasil é uma liberdade absoluta. Total. Total. Então, aí, aquilo que a Marilene Chauí fala, que a gente vive a liberdade de imprensa, entre aspas, dos especialistas. Então, por mais que você possa não enxergar, nós temos censura hoje, mas ela é exercida de outra forma. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Não saia daí, voltamos já.
Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entrega em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola, linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. No Paulos você tem almoço por quilo, das 11 às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. E também pratos quentes, inclusive frutos do mar e churrasco. Além disso, variedade em sobremesas. Das 4 da tarde à meia-noite, você encontra pizzas assadas em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. Rua Washington, número 627, no centro do Guarujá. Telefone 3384-1437. E em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55. Telefone 3342-1169. Em Vicente de Carvalho, estacionamento próprio. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Beleza do corpo é muito mais que um tratamento estético. É uma mudança de vida. Diversos tipos de tratamento de pele, desde uma simples limpeza facial até um tratamento rejuvenescedor. Deixe sua pele com aspecto jovem e saudável gastando pouco. Tecnologia. Aqui na Beleza do Corpo, os tratamentos corporais garantem perda de medidas a cada sessão. Aparelhos de última geração garantem um ótimo resultado final. Venha conhecer o novo Ecos e dê adeus a celulites, estrias, flacidez e gordurinhas indesejadas. Se você anda cansado, estressado, não perca tempo e venha conhecer a massagem terapêutica. Uma maravilha, o seu corpo agradece. A Beleza do Corpo entende que saúde é muito mais que isso. Venha participar do grupo de reeducação alimentar e tenha mais qualidade de vida. As mulheres gostam de se cuidar, mas os homens têm que se cuidar para as mulheres aqui na Beleza do Corpo. Se você quer mudar, comece agora mesmo, 3342-3446. Eu já comecei. Beleza do Corpo. Quando você decide o que quer para o seu futuro, você precisa da melhor formação. Escolha um curso superior numa universidade de excelência. Escolha a UNAERP, a primeira universidade brasileira particular da América Latina. Venha para este universo. Agende sua prova para o processo seletivo 2013. Esteja entre os melhores, entre os primeiros. UNAERP, fazendo as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Frente a Frente dessa noite, que entrevista o advogado Sidney Aranha. Eu quero, antes de continuar com a entrevista, falar da página do colunista social José Flávio, do jornal Estância de Guarujá, que essa semana traz a divulgação do projeto Mãos que Ajudam. É um trabalho voluntário, eu até já falei isso no começo do programa,
um trabalho voluntário dos membros e amigos da Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, que deu início na sexta-feira oficialmente ao projeto Mãos que Ajudam. E tem várias pessoas que participaram, tem o doutor Sidney Aranha, que está aqui conosco, ali ao lado do Antônio Salgado, o famoso Renan Teles, irmão do seu Zé Teles, enfim, e aqui tem o conselheiro da igreja, o Everton. Eu já entrevistei o Everton aqui no programa Uma Outra Oportunidade. Quero também falar, vamos passar para outra página, da página da jornalista Rosângela Bose, também do jornal Estância, que traz o aniversário da Valentina Marie Monzon Siqueira, completou 4 anos. Aí tem aqui a foto com toda a família e tal, muito legal. Parabéns aí ao José Flávio e à Rosângela Bose. O meu convidado no bloco anterior falava sobre a lei de imprensa, a diferença talvez entre liberdade e libertinagem na imprensa, que muitas vezes parece mais uma libertinagem porque não há nenhuma regra, né, Sidney? Eu acho que é mais que isso. Eu acho que a imprensa esquece de voltar às origens. Aí você vai falar assim, como assim? Não, mas em que sentido? Vou te falar. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão não é liberdade de você divulgar aquilo que você bem entende, onde você quiser divulgar. Liberdade de expressão é permitir que todos tenham direito a falar. Sim. Se todos têm direito a falar, a liberdade de imprensa, ela passa pela responsabilidade de fazer com que todos sejam ouvidos. Mas não dá, na prática isso não funciona. Aí nós vamos para terceiro ponto, tá. Que aí quando a gente estava falando da censura, que o Julian Assaga fala muito bem isso no Wikileaks, que é a questão, a liberdade de divulgação. Aí que você diz que não é possível. Quando você tem que filtrar isso, porque você não pode garantir que todos sejam ouvidos, aí a gente pergunta, que critérios são utilizados? É por isso que não é o PT, mas a Confederação Nacional de Comunicação propõe um novo marco regulatório para a imprensa, para que você possa fazer que, ainda que você não possa fazer que todos sejam ouvidos, mas que você possa dar neutralidade em alguns pontos, para que os pontos de vista, que aquele ponto de vista possa ser visto de várias maneiras. Por exemplo, quando eu disse para você, ao final do bloco passado, que nós temos censura, eu vou explicar para você. Por exemplo, temos censura econômica. Falamos uma aqui, que foi a questão da Sabesp. Sim. A Sabesp, eu não vou te falar o nome do jornal, mas um dos jornais que começou a divulgar e acompanhar o meu caso da Sabesp, chegou um momento e disse, não, vou divulgar mais, porque senão a agência de publicidade da Sabesp não me prestigia mais. Então você acha que os conteúdos jornalísticos, de maneira geral, sofrem a pressão do poder econômico? Mas não tenha dúvida. Quer ver um exemplo disso? Essa MP, aos amigos de Vicente de Carvalho e da Baixada Santista Portuário, a MP 595 ou 585, que vem modificar toda a relação entre o porto. Os grandes jornais, Globo, Folha, Estado, todos os editoriais colocaram aqueles portuários como xiitas, fundamentalistas, a força sindical como, eu tenho lá minhas divergências com a força sindical, mas a força sindical como uma central sindical anarquista contra aquilo que queria mudar o país. Contra aqueles que querem mudar o país. Sou do PT, mas eu acho que essa discussão dos portos no Brasil tem que ser feita com equilíbrio. Aquilo que todo mundo prestigiou quem? Os grandes importadores. As pessoas que fazem as propagandas na Folha, no Estado, no Globo, os pequenos sindicatos que vivem e concedem trabalho para o pessoal da nossa região, porque o que nós temos que defender aqui com unhas e dentes o porto, ele traz problema para a nossa cidade? Traz, já falei isso aqui quando fui candidato a deputado federal. Mas nós temos que defender a preservação dos empregos, porque nós temos aqui um monte de gente aposentada de porto, a cidade vive em relação do porto. E essa MP não pode ser colocada dessa forma. Só que os editoriais dos grandes jornais colocam nós que lutamos pela preservação de empresa como pessoas que atravancam o progresso da nação. Isso é uma forma de censura.
A censura econômica, quer ver outra censura que nós temos? Por exemplo, a censura de propaganda política, de propaganda governamental. Você sabe como funciona isso. Eu vou dar um exemplo aqui, todos os jornais, a maioria dos jornais regionais conversavam e divulgavam a enorme rejeição da prefeita Antonieta. De repente, absolutamente de repente, quando os jornais começaram a ganhar propagandas locais, os jornais mudaram a linha deles. Não que eles não pudessem, eles podem fazer isso. Eu não sei se você sabe, os únicos meios de comunicação que ideologicamente não estão atravancados pela neutralidade no processo eleitoral são os jornais impressos. E as pessoas não falam isso. Mas o que não pode, por exemplo, uma rede de televisão aqui da Baixada só deu espaço para os 2 candidatos que estavam em primeiro lugar da pesquisa. Mas eu quero aproveitar que você está falando de política e falar uma outra coisa. Então vamos falar sobre essa questão política. Você também não acha que o controle dos veículos de comunicação também passaram a ser ferramentas usadas por candidatos e por políticos? Por regimes de exceção, isso não tenho dúvida em relação a isso. Porque você está colocando apenas a questão dos anunciantes, mas quando a classe política também usa o seu poderio econômico para ter influência sobre os veículos de comunicação. Não tenha dúvida nenhuma, um marco regulatório que você está no portal www.comunicaçãodemocrática.org.br. Um dos itens que o marco regulatório, que é colocado pela sociedade civil organizada no Brasil, não é colocada pelo PT ou pelo, entre aspas, bandido do José Dirceu, porque os jornais falam assim, o José Dirceu está andando o Brasil e propondo o marco regulatório da mídia. Né? Esse bandido, entre aspas, né? Então, olha só a premissa da coisa. Mas as pessoas não falam que, entre aspas, este que supostamente é um bandido, diz nesse marco regulatório que a mídia não pode ficar na mão de políticos. Que a mídia não pode ficar na mão de famílias. Essa é uma declaração do Zé Dirceu. Isso é uma declaração do marco regulatório do texto básico que o Brasil discute. Por exemplo, o Brasil discute, e você é um exemplo companheiro disso, o Brasil discute por que nunca se regulamentou o papel das rádios comunitárias. O Brasil discute o papel das TVs comunitárias que perderam... Que se desvirtuaram. Se desvirtuaram. E falo isso porque você sabe disso, pouca gente sabe no Guarujá e na Baixada Santista. Eu fui o primeiro a pedir uma TV comunitária. Eu tinha, entre aspas, ou a associação que eu tinha a presidência, que foi que pediu a primeira TV comunitária da Baixada Santista, que foi no Guarujá. Só que, evidentemente, a gente não conseguiu operacionalizar aquilo, outras pessoas operacionalizaram. Vê o que as TVs comunitárias faz hoje. A TV comunitária é um espaço democrático. A senhora que está me vendo, a senhora pode ir lá na TV comunitária e pedir um espaço para divulgar o que a senhora acha que tem que divulgar, o seu bingo beneficente, ajuda lá para o pessoal de Cubatão. Só que as TVs comunitárias são tratadas hoje como TVs comuns, TVs de horário pago, e as rádios comunitárias não avançaram. Pega uma grande rádio de São Paulo que disse que as rádios piratas interferem, pode derrubar avião. Aquilo, é possível que isso ocorra? É possível, mas não na teoria do medo. Ninguém, você vê, essas grandes rádios não permitem que essas pequenas rádios avançam. Então, é aquilo que eu falo, esse marco regulatório não é uma proposta do PT ou do Zé Dirceu, é uma proposta do Brasil, é uma proposta onde todos os lados podem ser ouvidos. Você acha que hoje nós vivemos uma pseudo-democracia por conta da não existência do marco? Ou você acha que o marco regulatório da imprensa traz um melhor exercício da democracia? Olha, volta à origem, né? Nós não estamos aqui, outro dia eu estava lendo uma matéria maravilhosa sobre a questão do Vaticano II, essa questão da renúncia do Papa, e o Vaticano II acabou avançando porque os bispos, naquele momento, diziam que quando era proposto os temas, eles falaram, tem que voltar à origem. E aí, um erro da imprensa, né? Que o Bento XVI, o Ratzinger, era um cara absolutamente conservador. Primeiro, todos os bispos são conservadores, mas ele nunca foi um conservador. Ele era assessor do bispo, do arcebispo de Colônia,
quando do Vaticano II. E ele foi um dos caras que fomentou esse negócio, do tempo que rediscutia a igreja dele, desde a sua raiz. E essa renúncia dele é o gesto mais significativo da igreja dos últimos 600 anos. E a imprensa colocou durante todo o mandato dele, todo o ministério dele, ele como um cara absolutamente conservador. E hoje a gente assiste que ele não era tão conservador assim. A questão da democracia, a gente tem que tentar entender o que é democracia. A democracia não é a maioria, não é a ditadura da maioria. Não é porque a prefeita do Guarujá, por exemplo, ganhou com 106 mil votos no Guarujá, que ela vai impor uma ditadura. Democracia é o governo da maioria respeitar os direitos da minoria. Então aí eu te respondo. Sem o marco regulatório, os direitos da minoria não são observados. Porque aí você diz, eu tenho um jornal, eu não consigo fazer com que todos sejam ouvidos. Mas você tem que minimamente ter um critério para que essas pessoas possam ser minimamente ouvidas. Um exemplo disso, a questão do Xalita. A Folha de São Paulo vai e arrebentou o deputado, envolveu o prefeito de Santos nisso. Agora, perceba que o Xalita vai dar resposta aonde? No Estadão. Sendo que a denúncia está sendo toda divulgada pela Folha. Por que será? Porque certamente o Xalita não se sentiu à vontade de ter a sua história ou a sua versão devida. Eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, mas no mérito de que efetivamente ele pudesse ser ouvido. Aí ele vai num outro meio de comunicação. Você tinha que ter uma lei, um marco regulatório que demonstrasse e colocasse com muito rigor que o jornal que dá a denúncia, o jornal que massacra uma pessoa, esse jornal tem que fazer ser ouvido aqueles que acham que aquilo está errado. A defesa, a contradição disso. E hoje nós não temos nada. Outro dia eu vi um pensador, o Guidotti, acho que é esse o nome dele, eu não lembro todo dele, ele diz o seguinte, por exemplo, hoje nós temos isso, aí eu posso falar, o Jornal Nacional faz como ninguém. A ditadura, a censura dos especialistas. A Marilene Chaui fala muito isso. Como assim? Vou te explicar. Em dezembro, quando Dilma Rousseff, nossa presidenta, anuncia que teria um corte na conta de luz e todas as empresas de concessionária, a maioria do Brasil inteiro aceitou, as de São Paulo não aceitaram. Sim. Como eles contradizem isso? Várias pessoas, vários especialistas, entre aspas, vão para o Estadão, para a Folha, para o Globo, para o Jornal Nacional, dar entrevistas dizendo que na qualidade de especialistas eles diziam que a falta de chuva, lembra disso? Claro. Impunha um prejuízo ao país aquela diminuição. E eles faziam previsões que o Brasil teria uma falta de chuva sublime. Nós entramos em janeiro e fevereiro foram os meses que mais precipitação nós tivemos, talvez nos últimos 10 anos. Sim. Quem está aqui na Baixada Santista sabe que a temporada foi fraca porque choveu. Aí, hoje, não se ouve falar mais nisso. E aqueles especialistas que disseram que não era possível a redução da conta de luz por conta da falta de chuva? Cadê eles hoje? E muitas vezes nós somos enganados, nós não temos argumento, porque esses especialistas, entre aspas, fazem uma censura do conhecimento. Impõe a você, eu sou doutor, mestre nisso, então eu estou te impondo isso. Então, isso é uma forma de censura econômica, política, uma forma de censura de união, de junção. Por exemplo, a Cristina Kirchner está se digladiando com a organização Clarim, lá na Argentina. Se nós vamos fazer mais um intervalo. Rápido intervalo, não sai daí, voltamos já. Beleza do corpo é muito mais que um tratamento estético. É uma mudança de vida. Diversos tipos de tratamento de pele, desde uma simples limpeza facial até um tratamento rejuvenescedor. Deixe sua pele com aspecto jovem e saudável gastando pouco. Tecnologia. Aqui na Beleza do Corpo, os tratamentos corporais garantem perda de medidas a cada sessão. Aparelhos de última geração garantem um ótimo resultado final. Venha conhecer o novo Ecos e dê adeus a celulites,
estrias, flacidez e gordurinhas indesejadas. Se você anda cansado, estressado, não perca tempo e venha conhecer a massagem terapêutica, uma maravilha. O seu corpo agradece. A Beleza do Corpo entende que saúde é muito mais que isso. Venha participar do grupo de reeducação alimentar e tenha mais qualidade de vida. As mulheres gostam de se cuidar, mas os homens têm que se cuidar para as mulheres aqui na Beleza do Corpo. Se você quer mudar, comece agora mesmo. 33423446. Eu já comecei. Beleza do Corpo. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. No Paulos você tem almoço por quilo, das 11 às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. E também pratos quentes, inclusive frutos do mar e churrasco. Além disso, variedade em sobremesas. Das 4 da tarde à meia-noite, você encontra pizzas assadas em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. Rua Washington, número 627, no centro do Guarujá. Telefone 3384-1437. E em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55. Telefone 3342-1169. Em Vicente de Carvalho, estacionamento próprio. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entregue em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola, linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. Quando você decide o que quer para o seu futuro, você precisa da melhor formação. Escolha um curso superior numa universidade de excelência. Escolha a UNAERP, a primeira universidade brasileira particular da América Latina. Venha para este universo. Agende sua prova para o processo seletivo 2013. Esteja entre os melhores, entre os primeiros. UNAERP, fazendo as diferenças. Estamos de volta, mas infelizmente para o último bloco do programa Frente a Frente dessa noite, onde eu entrevisto o advogado Sidney Aranha. Sidney, você não acredita que esse controle que o Estado está querendo ter sobre a comunicação não deixa de ser um controle, não deixa de ser um regramento, pode acabar interferindo na função do jornalismo, que é justamente fiscalizar, acompanhar, cobrar, não é? Exigir que o poder público faça realmente a sua parte, porque me parece que você está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro. Não, eu estou tentando evitar esse tipo de censura que eu falei para você. Por exemplo, volto e falo,
o marco regulatório é defendido pelo Zé Dirceu. Por exemplo, quer ver A imprensa denuncia os atos do Estado. Você Não, põe o a Estado. função- a função- Você põe o Estado para tomar conta da A imprensa. pergunta é, qual é a função da imprensa? Número 1, fiscalizar o Fiscalização. Estado, não tem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Mas o segundo ponto é que a notícia sempre tenha o interesse público como algo acima do interesse privado. Sim. E é algo que não acontece. A questão do porto, eu te coloquei. Quer ver uma questão? Por exemplo, essa questão do Zé Dirceu, que está querendo calar a imprensa. Esse mesma pessoa que foi dilacerada pela imprensa, ele defende esse marco regulatório. E esse marco regulatório, por exemplo, quer ver um exemplo? Ele coloca a questão das mídias eletrônicas, das mídias que o Julian Assange fala, por exemplo, a questão do Facebook. Hoje você não tem ainda uma lei no Brasil, um marco regulatório da proteção da intimidade daquilo que você conversa no Facebook. No Facebook. Então, mais do que calar a imprensa, não é calar a imprensa ou não permitir. Mas é controlar. Não é controlar. É proteger a sociedade de uma inversão de valores que hoje Mas por meio de um controle. Que uma inversão de valores que hoje ocorre. Por meio de um controle. Nós estávamos aqui no intervalo, olha como a notícia tendenciosa e a notícia equivocada leva você ao erro. Nós estávamos aqui no intervalo comentando isso. Eu lendo uma matéria do Papa, poucas pessoas sabem, mas a questão do Papa quase passou desapercebida a sua renúncia. Um dia, 2 dias antes do Carnaval, Bento XVI, numa reunião ordinária com os cardeais, falando em italiano, resolve os assuntos e ao final da reunião ele faz o anúncio que renunciaria em latim. Tinha só 7 repórteres lá e só uma de uma agência italiana falava latim. Eu li isso no Estadão, achei isso, aí vou eu lá, e eu errei, aí vou eu no Facebook, nas redes sociais, digo, olha só o distanciamento da igreja com a sociedade, quase que a renúncia do Papa, algo tão importante, nem é nem percebido pela imprensa. Aí uma pessoa, não esqueci o nome, até agradeço, uma pessoa que conhece as liturgias, o Vaticano, ele entrou no meu Facebook e falou, olha, você está errado, porque a língua oficial do Vaticano é o latim e o italiano. O Papa se comunica com os cardeais em italiano, mas quando tem que fazer um anúncio oficial, o anúncio oficial sempre será em latim. Então eu errei. Eu repercuti uma notícia achando que aquilo demonstrava um distanciamento, mas na verdade o Papa não tinha outra alternativa senão falar daquela forma. Exemplo, essa semana as mídias sociais apareceram aí um repórter, um vereador do Rio esbofeteando uma repórter da TV Bandeirantes. Algumas pessoas, algumas redes sociais, alguns órgãos de comunicação colocavam que era o Zé Rainha que tinha feito isso, do MST. Não era o Zé Rainha. O G1 demonstrou que era um vereador do DEM. Pior do que você controlar a imprensa, que eu acho isso nefasto, é você, de forma viral, você alimentar uma notícia mentirosa. Mas aí passa pela qualidade do profissional. Não, passa pela premissa de discernimento. Se você passa pela qualidade profissional, nós vamos discutir uma outra questão. O STF, o STJ derrubou que o jornalista não precisa fazer faculdade. Sim. Você está entendendo? Passa pela premissa do discernimento, que aí a gente vai na questão da ética, a gente vai na questão da moral, a gente vai em várias questões. Mas hoje nós vivemos uma sociedade de consumo capitalista. O que manda hoje nesse país é o dinheiro. E a grande imprensa tem se curvado aos interesses econômicos, lamentavelmente. Eu não estou dizendo que isso não vai ocorrer mais, mas eu estou dizendo que minimamente nós temos que ter algo básico. Eu falei no início da reportagem que eu não era contra a 5.250 de 67, que ela minimamente ali colocava algumas questões que eram interessantes. Por exemplo, a lei 5.250 de 67 vai tratar da questão da privacidade. Por exemplo, o político tem uma privacidade, o conceito de privacidade mais alargado, e a pessoa que não é político, um conceito mais estreito. Mas a gente precisa de uma nova lei, não tenha dúvida, para discutir essa questão da TV comunitária, dessas novas mídias, Facebook, rede social. É importante que a gente possa ter isso. Olha a força da imprensa. A última vez que a gente teve alguma modificação no país,
Wagner, foi no início do governo do FHC, com a introdução da lei a cabo no país. Aliás, o marco regulatório prevê que minimamente algumas mídias tenham a questão da universalidade, ou seja, que as transmissões de TV aberta continuem, porque nós estamos caminhando a passos largos só para a TV a cabo. Cine, eu quero aproveitar, nós estamos chegando no final do programa, mas eu quero aproveitar e abordar uma outra questão com você. Na última eleição para deputado, em 2010, que você, inclusive, foi candidato a deputado federal. A deputado federal, já pelo Partido dos Trabalhadores? Não, pelo PV. Perdão, pelo PV. Depois você saiu... Foi para o PT. A vice-prefeito, a prefeito do Guarujá pelo PT. Nós tivemos já naquela eleição, os deputados que se elegeram acabaram nem exercendo seus mandatos enquanto deputados. Paulo Alexandre é um exemplo disso. Não é? Bruno Covas, Márcio França voltou agora, mas ficou muito tempo na secretaria. Mas ficou muito tempo fora. Qual é o futuro político de Sidney Aranha? Essa pergunta, pro final, ela é danada. Olha, rapidamente... Porque estamos às vésperas de uma nova eleição. Rapidamente, eu nunca fugi das perguntas, a gente já fez várias perguntas assim. Eu vou ser muito sincero para você, eu não penso hoje ser candidato a deputado, mas também eu não penso. Até porque... Que não seja. Não, sabe por quê? Eu vou te falar e falar... Não, o meu foco é ser prefeito em 2016. Certo. Eu acho que com toda a polarização que teve, quem da Baixada não sabe, entre Antonieta e Farid, eu fiquei em terceiro lugar, fiquei na frente de ex-deputados, ex-prefeitos, eu dou muito significado para isso, eu acho que isso foi muito, muito legal, muito bom, foi uma luta muito difícil, a eleição de prefeito é muito mais difícil do que a eleição para deputado. Eu acho que Guarujá precisa eleger deputado. Eu acho que a Baixada precisa aumentar a sua representatividade, mas eu acho que eu já dei minha cota, eu fui candidato a deputado em 2010 e penso que eu vou trabalhar para ser prefeito em 2016. Mas mesmo que você não seja candidato, que você julgue que não seja o momento de você ser candidato a deputado, tanto estadual quanto federal, você pretende participar desse projeto? Sim, pretendo participar. Assim, eu estou falando isso para você, mas de repente, lá na frente... Não é algo imutável. Não é algo imutável. Eu acho que a Baixada precisa ter representantes. Mas a gente nunca sai da luta, Eu digo isso porque você acabou consolidando o seu nome no Partido dos Trabalhadores. Não só aqui na cidade. O PT do Guarujá hoje não imagina mais não ter Sidney Aranha, que foi uma luta sua. Foi verdade. Não foi fácil você se manter lá. Você acabou conquistando o respeito e a admiração de grandes líderes. Márcia, Cassandra, parabéns. Do PT, pessoas que estão em São Paulo, que hoje ocupam o governo do Haddad. Luiz Marinho. Você acabou se tornando uma pessoa bastante respeitável pela sua postura ética e correta e fiel à origem do partido. Se for uma convocação partidária... Wagner, não vamos ser... Eu não faço estou tentando Eu entendi, mas eu não faço esse tipo de política assim. Olha, eu estava lá em casa dormindo e foi um monte de gente, o povo me pegar no colo. Se eu for candidato a deputado é porque eu desejo ser candidato a deputado. Porque eu quero ser candidato a deputado. Eu não vou... Senão você não consegue suportar a pressão de uma eleição. Não, é porque eu quero. Eu quero só responder para você. Hoje não passa pela minha cabeça isso. Hoje eu gostaria muito de ampliar essa luta da questão da Sabesp, dos direitos difusos e coletivos. Eu gostaria de andar aí o Brasilzão, andar o estado de São Paulo inteiro e conhecer outras realidades. Mas eu sinto que é possível ganhar a eleição em 2016, é possível fazer com que o PT ganhe a eleição aqui. 2016 é uma nova realidade, né? Se não temos mais os candidatos polarizados, o prefeito Antonieta não é mais candidato, quer dizer, chega no final do seu mandato. Eu até gostaria de disputar contra o Farid, né? Para mim seria duas eleições extremamente desgastantes, além de eu sei que a Antonieta não participa, mas se o Farid tiver que participar, a gente disputa contra ele. Olha, e não vamos fazer essa disputa que a Antonieta fez, quem é mais honesto. Vamos fazer uma disputa na base de projeto, de proposta, daquilo que a gente pode fazer. Sem usar um outro de escada, né? Sem usar o outro de escada, justamente isso. Bem colocado.
Cine, você tem mais 1 minuto, essa câmera é toda sua. Wagner, eu agradeço que você permita que a gente discuta aqui no seu programa essa questão do marco regulatório de imprensa. Sabe quantos programas se propõem a discutir isso? Quase nenhum. Você vê que eu tive o maior cuidado de não falar dos órgãos de imprensa da região. Nós estamos aqui para Mas atacar, eu acho, eu quero falar para o pessoal da TV Unisantos, se vocês toparem, eu gostaria, assim, até como sugestão, que vocês façam um amplo debate sobre isso. Gostaria de poder participar e que toda a cidade, toda a região possa fazer uma discussão sobre esse marco regulatório, liberdade de expressão, uma nova lei para uma nova era. Eu estou disposto, Dom Jaci, que está no Vaticano, sei que ele está no Vaticano, Dom Jaci, vamos fazer essa discussão aqui, porque eu acho que é muito interessante para a região e para o Brasil. Legal, nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista no programa Frente a Frente. Você pode continuar acessando o nosso site, programa frenteafrente.com.br. Lá você vai poder conferir essa entrevista e todas as demais que já passaram por aqui. Aos meus apoiadores culturais, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, por acreditar no projeto do programa Frente a Frente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Programa Frente a Frente. Apoio. Gramado Arte Móveis, a original.